Um, were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza. Me lembro de uma noite em que, sem saber muito bem o porquê, deixei o silêncio da minha casa e fui até o quintal. A escuridão já havia tomado conta do céu, e havia algo naquela escuridão. Algo que não doía, mas também não era exatamente bom. Era como se o mundo tivesse parado por um instante, só para me lembrar que eu estava sozinho. Foi então que, nesse espaço suspenso entre o vazio e a calma, eu olhei para cima e as estrelas estavam lá, silenciosas, incansáveis, brilhando como se tivessem algo a dizer. Faziam anos que eu não reparava nelas, e mesmo estando tão distantes, havia algo naquela noite que as trouxe para mais perto. Por um instante, até achei que eu pudesse tocá-las. Ou talvez, elas já estivessem me tocado primeiro. Two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Acredito que seria muita presunção minha achar que fui o primeiro a sentir isso. Nos anos 70, naquela década de experimentação e esperança, o mundo ainda carregava um certo encanto com o futuro. As pessoas olhavam para o céu com perguntas nos olhos e a ciência caminhava como quem busca um segredo antigo, escondido nas entrelinhas do cosmos. Foi nesse clima que, no coração tranquilo de Ohio, um grupo de cientistas trabalhou em algo que parecia ter saído de um romance de ficção. Ouvir o espaço. Nada de telescópios apontando para as estrelas. O que eles queriam era mais sutil, mais invisível. Eles queriam escutar, não imagens, mas sinais, ruídos, frequências. Como quem encosta o ouvido numa parede antiga, tentando captar o sussurro de um outro tempo, uma outra existência. O radiotelescópio envolvido era parte do Projeto 7 e ficava numa instalação conhecida como Big Ear, um nome quase infantil para algo tão profundamente solene. O lugar era calmo e isolado, o tipo de ambiente onde o silêncio é parte do trabalho, onde cada som é suspeito e cada ausência também. Entre os pesquisadores estava Jerry Eman, um astrônomo e professor que dedicava parte do seu tempo a examinar os registros impressos das leituras do Big Ear. Era um trabalho repetitivo e cansativo. Foi então que, numa noite comum de agosto de 1977, aconteceu algo que mudaria para sempre a percepção do ser humano quanto à vida fora da Terra. Enquanto ele examinava uma das longas listas de impressões, Eman viu algo que lhe arrancou um gesto instintivo. Um conjunto de números e letras, 6EQUJ5, que representavam uma intensidade de sinal anômala, inesperada, forte demais para ser aleatória e, acima de tudo, perfeitamente dentro da frequência que os cientistas acreditavam ser ideal para comunicações interestelares, a linha de 1420 MHz. Foi isso, um sinal, um momento, um grito no escuro que ninguém mais ouviu. Nunca se repetiu nenhum padrão, nenhuma explicação definitiva. Talvez tenha sido apenas um ruído, um artefato técnico, um engano, mas talvez não. E isso me fascina. O Big Ear foi desmontado anos depois. O mato cresceu onde antes buscavam mensagem das estrelas. O sinal virou um mistério arquivado, um ruído antigo. Mas às vezes, quando olho para o céu e sinto aquela calma estranha que só o vazio oferece, eu penso: e se naquela noite em Ohio alguém realmente tivesse falado conosco? E se o silêncio que se seguiu não foi uma ausência, mas uma resposta do tipo que ainda não sabemos entender? Bom, isso nos leva a outro ponto. Imagine que você está em um bosque escuro, isolado em um canto esquecido do mundo. Você caminha por horas sem rumo, guiado apenas pelo som abafado dos próprios passos. Você está buscando algo, qualquer sinal de vida, um ruído, um movimento, mas não há nada. É como se a própria floresta estivesse contida num silêncio que não é natural. Um silêncio que parece observar. Até que em algum momento você escuta algo. Um som leve, quase imperceptível, vindo de algum lugar. Você para e olha. Seus olhos se fixam num arbusto, aparentemente comum. No entanto,
Ele se move lentamente, como se algo respirasse sobre as suas folhas. Seu corpo inteiro congela. O que poderia estar ali? Um animal selvagem? Algo que te viu primeiro ou algo que nunca deixou de ver? Então você corre sem olhar para trás, até encontrar qualquer abrigo atrás de uma árvore ou numa caverna. Mas a pergunta permanece, ressoando como um sussurro persistente na sua mente. O que havia naquele arbusto? E talvez mais importante, por que você sentiu que ele sabia da sua presença antes mesmo de você perceber a dele? Essa é a teoria da Floresta Negra. Uma teoria que tenta justificar o nosso silêncio no cosmos. Por que com tantos mundos, tantas estrelas e tantas possibilidades, nunca ouvimos uma única voz que não fosse a nossa? H.P. Lovecraft, por exemplo, dedicou boa parte da sua vida a escrever sobre o inominável. Seres tão vastos, tão antigos, que suas existências não cabem em palavras humanas. Criaturas que não são necessariamente más, mas tão alheias à nossa lógica, que sua simples presença é capaz de nos enlouquecer. Em Um Chamado de Cthulhu, talvez o seu conto mais emblemático, Lovecraft nos apresenta uma entidade colossal e poderosa adormecida nas profundezas do oceano. Um deus esquecido que sonha, e enquanto dorme, influencia os pensamentos dos vivos. Mas o mais inquietante não é o monstro em si, é a sensação de que ele não está morto. Apenas espera que um dia, quando as estrelas se alinharem, ele despertará. Então não restará escolha nem resistência, apenas rendição. Esse é o tipo de medo, um medo desconhecido absoluto, que ressoa em mim quando penso no universo. Não é aquele terror de filmes ou gritos, mas um frio sutil na espinha. A noção de que somos tão pequenos, tão cegos, que talvez já estejamos cercados pelo incompreensível. E ainda assim seguimos em frente, tentando dar nome ao que nunca foi feito para ser nomeado. Essas meditações feitas tanto por escritores quanto por cientistas acabam por nos confrontar com uma verdade incômoda. Nossa insignificância diante do incompreensível. Somos como pequenas formigas em um formigueiro, caminhando em fila, repetindo padrões, acreditando que compreendemos o mundo, enquanto acima de nós se ergue uma árvore colossal, antiga e inatingível. E mesmo assim, com obstinação quase cega, estendemos as nossas patas em direção à folha mais alta, como se alcançá-la fosse nos tornar maiores do que realmente somos.